Aprendendo com o livro Mediunidade e Sabedoria, Carlos Bacelli, pelo espírito Odilon Fernandes. Questão 51. Eu não os vejo com os olhos do corpo, e nem tampouco os sinto ou os percebo pelas vibrações de cada um. A minha percepção de vocês é toda de ordem intelectual. Registro-lhes os pensamentos através dos quais os identifico. Creio, no entanto, que a percepção mediúnica deve variar de médium para médium, não? Nos fala Odilon, sim, embora basicamente o fenômeno de identificação seja o mesmo. Nenhum espírito se dá verdadeiramente a conhecer pelas suas vibrações, emanações fluídicas ou o que quer que valha, nem pelos traços fisionômicos. Um ser humano só sabe quem é o outro quando este começa a falar, a expor as suas ideias. Mesmo assim, há de se ter o máximo cuidado ao analisá-las. 52. A ideia pode se camuflar? Odilon, não durante muito tempo, mas pode. Aliás, o próprio ser humano, o ser encarnado, tem dificuldade para atinar com o seu eu mais profundo. O espírito vaga num mar de intenções não muito bem definidas. Em nosso íntimo existem propósitos que não conseguimos alcançar claramente. Somente melhor nos conhecemos através da convivência, em confronto uns com os outros, bem, com a sua percepção intelectual de nós. 53. Aos poucos, então, a imagem de vocês se me projeta na tela mental. Somos o que pensamos, por dentro e por fora, nos fala Odilon. E você nos vê de corpo inteiro? Perguntou Odilon. 54. Não, apenas a fisionomia. Eu os vejo como os posso ver numa foto de documentos. Diz Odilon, nossas fotos, porém, estão por aí. Fomos contemporâneos, então. Fica fácil estabelecer a ligação. Gostaríamos de saber como você vê os espíritos que não conheceu. 55. Sem lembrança de tê-los conhecido, a identificação deles se torna mais difícil para mim. A sua imagem, como é um mosaico, vai se compondo gradativamente. Fala Odilon, os que você não conheceu na Terra podem se lhe apresentar como estão por aqui. O mesmo já não acontece conosco. Os que você conheceu e conhece, nem que seja através de uma fotografia antiga, veja como a mente humana é altamente sugestionável. 56. Para imagens e para ideias. Principalmente para ideias, diz Odilon. Eis um dos escolhos da transmissão mediúnica. O pensamento do espírito trabalha com o pensamento pré-concebido do médium. Quando ambos pensam igual, igual, né? 57. E quando não pensam? A sintonia se faz extremamente difícil, quase impossível. Por isso, meus amigos, digo eu, é preciso afinidade entre os espíritos para que possa haver uma comunicação mais fiel aos interesses de um e outro. 58. Os espíritos não poderiam impor-se aos médiuns? Diz Odilon, isso acontece nos casos de obsessão. O espírito, quando pretende desenvolver um trabalho sério, necessita de um medianeiro que comungue com as suas ideias e propósitos, o que chamamos de afinidade. 59. O senhor escrevendo por meu intermédio? Diz Odilon, pensamos mais ou menos igual. Porventura tenho escrito algo que, em algum ponto, lhe contraria os pensamentos? 60. Diz Bacelli. Essencialmente não. O senhor tem feito colocações inusitadas para mim, sobre as quais eu nunca li ou sequer meditei, no entanto, revestidas de uma lógica insofismável. Concordo plenamente. Para mim, a compreensão do intercâmbio mediúnico tem sido uma valia extraordinária. Sinto que, apesar do meu grau de lucidez, ocorre em mim um acréscimo de fé. Diz Odilon, o estudo da mediunidade é a iniciação espiritual da mais bela. E conforme já lhe disse a Lures, uma experiência de autoconhecimento. É uma pena que muitos médiuns não vejam a questão do desenvolvimento mediúnico por esse aspecto. 61. O aspecto da descoberta. Da descoberta de si mesmo, da transcendência, da vida, da sabedoria da criação infinita, diz Odilon.
Muitos médios encaram na mediunidade um apêndice estranho, um sentido alheio ao seu próprio ser. 62. Uma obrigação que cumprem penosamente. Aflitiva e angustiosa, diz Odilon, quando deveriam cumpri-la com alegria esfuziante pela possibilidade de terem sido admitidos no templo do conhecimento superior. 63. Doutor Odilon, o senhor acredita que entre um médium e um espírito com compromisso de trabalho, em termos de sintonia, possa ocorrer improvisação? Odilon, dificilmente. A árvore que melhor produz é a que se encontra mais firmemente enraizada no solo e adaptada ao clima em que se desenvolveu. Entre espírito e médium, com tarefa mais ou menos definida, torna-se indispensável o mínimo de cumplicidade. Em mediunidade, precisamos levar em consideração o que podemos chamar de confiança recíproca. 64. Fomos contemporâneos, mas eu não o conheci, pois quando me tornei espírita, aos 18 de idade, o senhor estava prestes a desencarnar. Não fomos parentes, como explica essa espontaneidade em nossos contatos. Conversamos como dois, como se estivéssemos numa sala de estar. Com certeza, diz Odilon, o nosso compromisso antecede a atual existência. Do ponto de vista físico, houve entre nós um certo desencontro no tempo. Os ponteiros do relógio não estavam bem ajustados, mas do ponto de vista espiritual, não é? Era diferente. 65. O senhor diria que estava programado? Diria que havia uma possibilidade que, infelizmente, Desculpa, amigos. 65. O senhor diria que estava programado? Responde Odilon. Diria que havia uma possibilidade que, felizmente, se concretizou. 66. Estamos correspondendo às expectativas? Estamos trabalhando, diz Odilon. 67. Refiro-me às expectativas de trabalho. Diz Odilon, existem limites que nós, os desencarnados, não conseguimos transpor em relação a vocês. O cérebro humano não comporta mais, vejamos, nem o básico do ser humano tem conseguido assimilar. Nesse sentido, mesmo os espíritas têm deixado a desejar, pois como a lei poderia nos confiar mais sagrado repositório da verdade, se temos relegado ao esquecimento as mais comezinhas noções de fraternidade? Se temos nos atritado por tão pouco, do que não seríamos capazes pelo muito? 68. Chico Xavier. Chico Xavier, diz Odilon, renasceu com o cérebro preparado. Tudo nele foi meticulosamente programado pela espiritualidade superior. O seu corpo, a sua resistência física, a sua memória, a questão hormonal, ele veio do mais alto. 69. Se não estamos à altura, devemos parar? Nunca, diz Odilon. Como você mesmo já disse, a mediunidade não se circunscreve a Chico Xavier. Caso contrário, o livro dos médios sequer teria sido escrito. Não, médio algum deve deixar de produzir. E depois nós, os supostamente mortos, ansiamos por nos manifestar, enviando ao mundo o nosso brado de alerta. 70. Exige-se quase que todo médium seja um Chico Xavier. Não seríamos nós os médiuns que estaríamos com exigência tão descabida? Diz Odilon. 71. O senhor tem razão, a gente quer mesmo ser Chico Xavier. O fato, diz Odilon, porém, é que não somos. Cumpramos com o nosso dever, apenas isso. Não deliremos e nem nos deixemos afetar pelas opiniões que nos anulam o esforço. Chico foi importante pelo que fez e pelo parâmetro, ou seja, pelo ponto de referência espiritual em que se transformou. Mediunicamente, ele é o ideal, a meta. Isso, evidentemente, nos faz crescer, nos subtrai ao comodismo, nos leva para diante. Agora, precisamos ter cautela para não extrapolarmos. 72. O senhor acha que, como médium, eu tenho extrapolado? Responde. Devolvo-lhe a pergunta. O que você acha? 73. Acho que não, embora o lugar comum não me satisfaça. Recordo-me de certa vez, Chico me disse, meu filho, não se aprofunde muito.
Diz Odilon, ele antevia as dificuldades que, como médium, você vem enfrentando, as críticas e as incompreensões. Eu lembro aqui, meus amigos, que o Bacelli, ele foi lado a lado com Chico. Eles conviveram muito intimamente. Chico e Bacelli se comunicavam diariamente, se não pessoalmente, por carta, se não por telegrama, se não por telefone, mas todos os dias eles se comunicavam. 74. Ele próprio, mediunicamente, terá se contido? Perguntou Bacelli. Estou convencido que sim. Jesus deixou de dizer-nos muitas coisas pela dureza de nossos corações. Está escrito no Evangelho, nos fala Odilon. 75. Fora do corpo desde alguns anos, o senhor mensura a realidade humana? Diz Odilon, não muito bem. E quanto mais tempo passar, mais distante estarei dela. Vocês, os médiuns, são os nossos termômetros dessa realidade. Às vezes, nos convém semi-incorporá-los e andar por aí, escutando, auscultando, a fim de nos dirigirmos a vocês com maior proveito. 76. Vocês, então, não sabem tudo de nós? Odilon, não é assim como pensam. Um espírito desencarnado há 20, 30 anos, desde, é claro, que não tenha permanecido nas regiões inferiores, está, por assim dizer, desatualizado. Quanto o tempo passar, mais defasado ele ficará. Não existe mágica, apenas os espíritos superiores são dotados de percepções que lhes permitem sondar o psiquismo dos seres humanos, adentrando-lhe os meandros. Não sei se estou me fazendo entender. 77. Estou entendendo perfeitamente, diz Bacelli. Agora, se é assim, de cima para baixo, como não há de ser de baixo para cima? Ele se refere aos nossos planos. Nós mesmos aqui na Terra. Quando a gente vive longe de um familiar, nós não sabemos o que se passa na casa deles, não é verdade? É a mesma coisa. Mesmo que a gente telefone, que a gente escreva cartas, a intimidade, a rotina, a gente não sabe mais. 78. Voltando a Chico Xavier, diz Odilon. Chico Xavier no corpo era um pássaro de plumagem exuberante, mavioso canto preso a uma tosca gaiola. Por maior que seja a independência do espírito, o corpo, ele se submete. Jesus, ele mesmo constatou essa realidade, o contraste entre espírito e corpo, quando, por exemplo, chorou no Jardim das Oliveiras. 79. Por isso, Dr. Odilon, vocês, os espíritos, estão sempre por aqui? E vocês, os médiuns, estão sempre por aqui do nosso lado. Juntos, tentamos unificar, aproximar as duas realidades, promovendo uma interação para que, finalmente, entendamos que a vida e a morte são simples fenômenos de percurso. O que acontece se você, como médium, deixa de projetar mentalmente no mundo dos espíritos? 80. Crio um hiato, uma descontinuidade, um abismo, se eu deixar de pensar no mundo dos espíritos. Diz Odilon, você colocou de maneira interessante. O mundo dos espíritos precisa ser pensado pelos médiuns, pelos sensitivos. Nós, os desencarnados, se queremos auxiliá-los, não podemos deixar de pensar na Terra. Afaste-se o cientista do laboratório de pesquisas por um mês, ou um músico do instrumento que toca com habilidade. O que acontece? Imaginemos o cirurgião que fica impedido de manejar o bisturi por um ano. Meus amigos, precisamos estar sempre em contato com tudo para continuarmos tendo as habilidades. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na próxima leitura. Abraços.